E aí, pessoal, voltamos aqui. Esse vídeo ele tá sem introdução porque ele é meramente uma continuação do vídeo anterior. Então eu espero que você já tenha visto tudo aquilo lá. Eu já posso continuar simplesmente do ponto onde eu parei. Eu tive uma conversa, cara, espetacular com o Rafael. E como eu gostaria que vocês pudessem escutar assim, a conversa exatamente do jeito que a gente teve, eu quero até ter de novo para trazer o registro dessa conversa. Mas com ele e com outros jogadores eu consegui assim, ter uma visão de leve de como funcionou o lado competitivo da coisa e a dificuldade que era formar time, o quanto essa limitação, porque a grande maioria dos jogadores sempre prezou muito pelo talento individual, embora muitos não vão concordar comigo e talvez alguns até me ataquem por isso, mas é muito nítido para mim o quanto cada um deles, em cada momento da carreira deles, eles estavam extremamente interessados em serem reconhecidos pelos valores que eles têm, e não que eles não tenham, é claro que eles têm, mas eu vou ser descoberto e eu vou receber do meu time aquilo que eu preciso para poder brilhar e para poder jogar o que eu sei. E esse jogo, ele claramente não é um jogo para ter estrelas, ele claramente não é um jogo para ter o cara foda que manja tudo e que faz o time ganhar. Pode ser que tenha, sim, até tem uns caras assim, que onde eles vão eles ganham, e é porque eles são bons, mas ainda assim o jogo não é feito para eles brilharem, o jogo é feito para que eles tenham extremo entrosamento com aqueles que eles jogam. Então, muitos caras muito bons, na primeira derrota que eles tiveram, eles ficaram tão desgostosos com o time que eles saíram. E para ver como a natureza do nosso competitivo e daquilo que a gente pensa que é ser profissional é meio distante daquilo que esse jogo propõe. Esse jogo propõe que você tenha amigos. E eu não digo nem amigos. Eu acho que esse negócio de querer jogar com amigo, de ser amigo, é uma fragilidade nossa. É uma coisa muito boa do brasileiro, é uma coisa muito boa do nosso povo. Mas é uma fragilidade porque o emocional nesse jogo ele vai ao extremo. Então, assim, eu geralmente tenho performance melhores com pessoas que eu mal conheço. Porque quando envolve o sentimento, quando envolve aquele carinho especial que você tem pela pessoa, você tende a relevar coisas que você não pode deixar passar. E que você tem que ter sangue frio para dizer você errou ali. E a pessoa que escuta, ela tem que escutar alguém dizendo algo que ela cometeu de errado, e ela precisa ter análise crítica daquele movimento que ela teve. E o que acontece é que as pessoas ficam tão próximas umas das outras que elas tendem a relevar e fazer a amizade suprimir o erro do outro. Só que aí a gente vai tendo um acúmulo de grãos que chega num ponto que não dá mais e que o time simplesmente não consegue jogar junto. Então é preciso sim ter profissionalismo, é preciso sim ter conhecimento do jogo, ter técnica, ter dedo, ter tudo isso, mas ainda assim é preciso que você masterize a sua capacidade de se relacionar com pessoas para que você se dê bem. Isso não é uma coisa do HOTS, isso é uma coisa de qualquer MOBA, qualquer esporte que você pratique em grupo, mas aqui é gritante o quanto você precisa saber se posicionar, saber se colocar, dar feedback, receber feedback, entender cada crítica como uma oportunidade de aprendizado, não levar a coisa para o lado pessoal e se organizar e continuar jogando até que você saiba exatamente aquilo que o coleguinha vai fazer. Se você não souber isso, dificilmente você vai para frente nesse jogo, o que já é um pouco dificultoso pra gente no cenário competitivo, já que a nossa natureza não é essa. Eu falei no meu vídeo anterior que a nossa natureza é Neymar, eu preciso brilhar onde quer que eu vá, porque eu sou bom. Esse jogo ele é muito ingrato com esse tipo de pessoa. Isso propiciou uma sabotagem do profissional, no sentido de como que eu, dono de time, vou bater na porta de uma empresa lá e falar, escuta, você não quer patrocinar o meu time? Assim, eu quero gerar valor na sua marca, você vai me dar dinheiro, eu vou divulgar a sua marca, eu tenho jogadores profissionais, bons, carismáticos, que levam a torcida onde quer que eles vão, e eles vão estar associados à sua marca e você vai ganhar dinheiro e exposição com isso. Aí o cara pergunta assim, beleza, quanto tempo faz que seu time está jogando junto? Não, é que o jogo tem 2 anos ou 3 anos. Não, beleza, o jogo tem 3 anos, mas e o seu time está jogando junto há quanto tempo? Então, tem 2 aqui que estão jogando já há 6 meses, o resto o quê? Não, o resto a gente pegou aí essa semana porque um cara saiu, porque ele deu rage quit. E já pensou você, sendo dono de time, tendo que ser sincero na apresentação do seu time para um possível patrocinador?
Ah, então, os caras estavam jogando aqui, mas aí tinha um que tava fidando muito, aí os cara quicaram ele do time, aí chamaram o outro, mas ele também não se dá bem com esse daqui. Porque essa necessidade de brilhar como estrela e de ter um ambiente propício para você mostrar o seu potencial gerou um ambiente de intolerância onde ninguém quer perder tempo, onde não vai conseguir isso. Então quando você vê que o cara ele fidou e perdeu uma partida, então eu vou mudar de time, eu vou pra um lugar onde os caras não façam essas merda. E aí você vai pra um outro lugar, mas cara, se você quer patrocínio pra um time, você primeiro precisa mostrar resultado, você primeiro tem que ter um valor pra mostrar pra pessoa, pra que aquilo tenha valor de produto, pra que eu possa vender. Então eu preciso no mínimo de 5 caras que estão jogando muito bem há muito tempo e que levam a torcida deles onde quer que eles vão. E por quê? Porque tem a galera que assiste a stream deles direto. E não pode ter uma rotatividade, brigaram com o cara, que caro ele veio o outro. Não, tem que ser uma coisa concisa. Né? Se é uma mudança. Porque assim, se dá uma treta num time desse e vai cada um para um lado, a marca se desfaz. Então eu não quero colocar o meu dinheiro para patrocinar um negócio desse. Aí o que acontece? É o HOTS que é uma bosta porque o competitivo não tem oportunidade? Ou foram os jogadores que falharam em se organizar ao ponto de, primeiro, gerar times que tivessem valor ao ponto de marcas se interessarem para patrociná-las? E se o jogo falhou em ter retenção de público, em criar grupos que as pessoas adorassem assistir? Porque esse jogo ele é mais legal de jogar e fidar do que de assistir. Então as pessoas elas estão mais interessadas em jogar uma partida a mais. As pessoas parecem estar mais interessadas em jogar uma partida a mais do que assistir uma partida inteira do competitivo para aprender uma coisa a mais que elas não sabiam. Então, a pegada natural do jogo, ela tendeu pro casual e não pro profissional. Percebe? E aí assim, eu vou estudar pra caramba, mas aí a semana que vem vai ter um patch e lançou um herói novo, mas esse herói novo ele tá muito OP, mas depois ele já vai ser nerfado. Então o ambiente pro competitivo ele ficou uma coisa meio... Eu cansei de ficar estudando as mudanças, por quê? Porque eu queria entender o que cada mudança em cada patch notes trazia pro jogo. E chegou uma hora que eu não dei conta. Na verdade, não foi o HOTS que me expulsou dele, foi o BDO que me roubou. Quando lançaram o Black Desert, na minha cabeça eu nunca mais jogaria um MMORPG na minha vida. Quando eu joguei o Black Desert eu fiquei surtado. E aí eu não queria mais dedicar tanto tempo ao jogo, só que os patches eles saíam numa velocidade tão grande que pra mim não dava mais pra acompanhar. Cada mudança fazia com que eu tivesse que agregar mais peças e alterar todas as pequenas mudanças que tinham nele. E você pode até me dizer, Fausto, mas patch notes vale porra nenhuma. Pra mim, do jeito que eu gostava de estudar o jogo, era muito importante que eu soubesse o impacto que cada talento mudado teria se colocado para lutar com cada outro herói que o jogo tem. E aí a gente já tinha muitos heróis e muitos talentos mudando muito rapidamente. Então para mim deixou de ser interessante nisso, porque eu já não via recompensa em estudar muito a fundo os talentos e as mudanças, porque no próximo patch tudo aquilo que eu havia estudado e havia assimilado poderia nem ser usado e eu já nem estava jogando o jogo tanto assim. Então essa complexidade, o maior número de heróis, que é uma coisa vital e essencial para o jogo, ela acabou fazendo com que eu tivesse que escolher. Ou eu me dedicava completamente a ele, e o cenário não era propício para que eu fosse recompensado por essa dedicação, como eu falei anteriormente, ou então eu continuava jogando numa pegada completamente casual, que foi o que acabou acontecendo aqui. O que eu tenho mais a dizer? A parte comercial, isso porque eu falei que o vídeo ia ser curto, né? Não foi. A parte comercial, eu acho que assim... O 2.0 ele foi bom para trazer um monte de gente de repente, mas foi ruim para reter. Eu acho que arruinou a monetização do jogo, porque eu, por exemplo, eu sempre queria jogar com Nitro, porque eu sempre queria skin mestre de cada novo herói que saía. E quando saíam as skins, eram skins que eu queria ter. Quando chegou o 2.0, colocaram uma coisa na minha cabeça: Fausto, todas não terás. Todas não terás, porque é muita cor e não dá para ter tudo. E se você quiser ter uma, você vai ter que comprar todas do bundle. Então colocaram isso na minha cabeça, o que fez com que eu simplesmente me desapegasse. Essa coleção ela foi boa enquanto eu comprei. Agora que eu vou abrir em caixa, eu não faço mais questão de ter todas e tipo,
jogo deixou de ser interessante. Aquele nitro que era para pegar skin mestre e aquela grana que era para comprar uma skin que eu queria deixou de ser interessante porque eu não queria todos os bundles que saíam. Não que as skins não fossem legais, mas elas perderam o valor diante de tanta coisa que eu já tinha e o modelo comercial novo. Eu acho que isso foi ruim para eles, mas eu também não acho que o HOTS ele era o ganha-pão da Blizzard. Eu não acho que o fato deles terem perdido dinheiro depois do 2.0 tenha sido aquilo que levou o jogo à ruína. Se o competitivo ele tivesse forte, e se o público tivesse interessado em fazer campeonatos menores para um dia ter oportunidade no competitivo, a parte comercial do jogo seria o menor dos problemas. Na continuação do competitivo. Isso opiniões de Fausto, e você pode totalmente discordar de absolutamente tudo que eu falo. Tá. A propaganda faltou, e faltou muito. Isso é uma coisa que todos os geradores de conteúdo me disseram e que eu concordo. Então, assim, eu nunca abri um vídeo do YouTube e vi propaganda de HOTS. Eu nunca vi divulgação de conteúdo de HOTS. Mas eu acho que mais do que propaganda do jogo, do tipo, jogue isso daqui porque é bom, faltou isso daqui. Eu acho que, assim, faltou a Blizzard se colocar para dizer que tipo de mindset... Desculpa para não arrumar uma palavra. Que tipo de mentalidade, é fácil. Que tipo de mentalidade ela queria que os jogadores tivessem? Eu acho que isso faltou. Eles quiseram que isso nascesse de forma orgânica e eu acho que falhou. Porque até hoje, por que só tem treta na comunidade? Porque cada um da comunidade, quer dizer, diferentes grupos dentro da nossa comunidade de HOTS acham que o jogo é uma coisa diferente. E aí quando você coloca gente falando que o HOTS é isso e o outro falando que o HOTS é aquilo, que você tem que jogar assim, que você tem que jogar assado, o que você tem? Você tem um monte de grupos chamando um ao outro de burro que só aumenta o rage, só aumenta a Discord, só aumenta sabe? Então, faltou a Blizzard pegar na mão dos iniciantes e falar, olha, escuta esse cara aqui, por favor. Faltou a Blizzard chegar e dizer assim, olha, você pode jogar do jeito que você quiser, mas se você quiser subir de elo e um dia ser profissional, você tem que seguir esse modelo aqui, ó. Escuta esse cara porque o que ele tá falando é verdade. E não é um cara que vai te dizer assim, olha, pica esse herói. Não é isso. Se você quiser jogar esse jogo, você terá que ir nos eventos na hora certa. E se você quiser abrir mão desse evento, é porque você vai ter que conseguir alguma outra coisa de maior valor que pode ser, por exemplo, isso. Então o HOTS ele é muito mais complexo do que parece ser. Você pode até falar pro cara assim, olha, você não precisa ir no tributo, mas se é para deixar de ir ao tributo, você tem que deixar de ir ao tributo para conseguir alguma outra coisa, por exemplo, isso aqui. Então, até hoje, os jogadores eles não têm essa visão. Eles não sabem a importância de XP no early game, cara. Por que eu jogo disso? É porque me dá câncer, me adoece eu ver o time perdendo XP no early game. Então eu vou dando soak nas que faltam. E aí eu vou alternando e aí eu acabo salvando o macro e eu canso de ganhar a partida sem TF. Com 3 anos de jogo, não era pro jogo estar sem mais. Com 3 anos de jogo não era pra estar sem mais. Aí eu fico 3 meses no BDO sem jogar esse jogo. Abro o jogo, jogo, continua a mesma mecânica. O cara pega Hexer, vai lá fazer mercenário sozinho na hora do tributo. E assim, e aí o time inteiro morre e ele fala, vocês estão aí tudo sozinho fidando também? Entende? Então faltou dentro do jogo, não em sites. Cara, tem sites espetaculares de conteúdo de HOTS, mas quando o cara baixa o jogo e ele começa a jogar o jogo, não tem lá, assista o canal desse cara aqui, não tem, ó, esses são os pro players representantes do Brasil nessa season, e tá aqui os canais deles, e dentro do próprio aplicativo ou dentro do próprio jogo, mostrar aos jogadores novos como é que se joga isso, se eles quiserem um dia chegar em algum lugar mais avançado. Isso faltou. É culpa da Blizzard? Sim. Dava pra nós, jogadores, termos reparado isso? Dava, mas quando você tenta ensinar alguém e o cara xinga sua mãe, você não perde vontade? Você tá no jogo aqui, você fala assim, não faz boss agora, vem aqui comigo. Aí o cara chama sua mãe de puta, você não fica chateado? E aí eu tô do outro lado também, né? Então, tem hora que você vê os caras fazendo tanta burrice, mas tanta burrice, que você fica tóxico e você fala, mano, vocês têm nojo de XP? E aí pronto, você estragou a partida. No momento em que você perde a calma, no momento em que você perde a tranquilidade e fala um negócio desse, pronto, você já tiltou e o seu time já tá meio que arruinado. Então, pelo menos, se você tivesse, assim, não sou eu que tô falando, é esse cara aqui, ó, assiste o que ele tá falando.
Depois a gente tem que fazer uns comentários sobre essa jogada, porque eu achei ela muito legal. Então, assim, se você está ensinando um cara, mas se você pelo menos tem um backup validado pela Blizzard, que aquilo que aquele cara está falando faz sentido, já fica mais fácil de você ensinar. Porque se você carece disso, se os pro players eles não estão sendo escutados e não estão sendo assistidos, e se o pessoal que gera conteúdo ele também não está sendo validado, porque qualquer cara que foi carregado para o diamante de repente começa a contestar o que o cara está dizendo e não está ensinando a fazer diferente, ele só está falando, você está falando um monte de bosta aí, porque quando eu tinha canal era assim. Eu ensinava vocês a fazerem alguma coisa, e aí chegava alguém, não para dizer, olha, Fausto, mas na verdade você também poderia fazer isso. E em elos mais altos as pessoas se comportam assim. Não é esse tipo de discussão que acontece. Você vai lá e fala, olha, você pode jogar dessa forma. Aí vai um outro falando assim, mas que elo que você é? Burro pra caralho, você nunca vai chegar em lugar nenhum jogando desse jeito. E aí... Um cara que veio do LoL e veio do Dota experimentar esse jogo, começa a jogar e ver esse tipo de argumentação, e ver esse tipo de boa vontade de ensinar os novatos, e ver esse tipo de xingamento, não que lá não tenha, mas ver esse tipo de comunidade, por que é que o cara ficaria aqui levando a sério? Então foram inúmeras sabotagens, só que não foram só por parte da empresa. Foi a comunidade que teve dificuldade de se organizar, sim, e a comunidade ela tem que puxar a responsabilidade disso para si, sim. Eu não estou falando que você é culpado, eu estou falando que os jogadores no geral, eles são responsáveis pelo caminho que esse jogo tomou. Então eu vou fazer aquele esquema de voltar, para vocês não ficarem sem assistir nada, só para eu não ter que carregar um outro jogo, porque senão vai demorar muito. Bom, e aí só para encerrar o vídeo, o que vai ser do futuro do jogo? Na minha opinião, o que vai ser do futuro do jogo? Eu acho que o jogo não morreu, até porque assim, o fato deles terem tirado os desenvolvedores, eles já têm heróis para serem lançados aí de monte. Tanto que os caras anunciaram e agora estão lançando um outro herói que muita gente queria. Já tem herói aí pro ano inteiro, o jogo ele vai continuar. O jogo ele foi afinado. Talvez não para o competitivo, não para o profissional, mas ele está muito divertido. As últimas mudanças que rolaram depois dos anúncios da BlizzCon ajudaram muito. Na minha opinião, elas foram muito benéficas. Então, o que eu vejo é que assim, o momento da Blizzard é sim de fazer o valor das ações caírem, mas aí a gente já entra numa teoria de conspiração que eu não quero fazer vocês acreditarem, e eu já acredito e eu já me acho louco o suficiente por isso. Eu acho que eles querem baixar as expectativas e depois surpreender. Nesse meio tempo, eles acabaram com o competitivo, por quê? Porque não dava para consertar. E aí a gente entra nos podres que eu não quero ficar falando aqui, porque eu não tenho propriedade para tal. Né? Embora eu tenha escutado isso de muita gente, eu não posso falar isso como se de fato fosse verdade. Mas o competitivo ele estava num ponto em que ele não podia ser resgatado mais. Então o que precisou? Precisou acabar com tudo isso caso eles queiram começar de novo. Só que aí se eles forem começar de novo, aí começa do jeito certo. Começa com premiação para fazer os caras quererem ganhar. Quando você faz uma premiação alta para os caras quererem ganhar, aí você atrai os investidores certos que fazem os investimentos corretos em cima da performance dos times. Né? E isso é meio dificultado pela maneira como o balanceamento está feito no jogo. Mas se a Blizzard mudar a cultura e começar a fazer o balanceamento voltado para o competitivo, mesmo que a galera fique se matando, morrendo sempre para o mesmo char e sem conseguir fazer nada com determinado herói, pelo menos estando balanceado pro competitivo, quem tá nas camadas de baixo vai querer aprender a counterar, vai querer aprender a jogar com determinados heróis, sim, e aí eles vão chegar lá na frente e vão fazer alguma diferença, eles vão ter para onde eles querem subir, porque eu não sinto que o jogador médio de HOTS hoje, ele enxerga uma escada que ele queira escalar, que ele queira subir, ele olha pro jogador profissional e ele não vê um ídolo que ele gostaria de se tornar, isso tá faltando, e tá faltando pelo modelo que foi criado. Então eu acho que assim, se mudar esse modelo, se não tiver jogador com salário e estabilidade, se o campeonato ele for feito com um objetivo focado na premiação, eu acho que os times eles podem voltar a se organizar. Se houver profissionalismo nas empresas contratadas para realizar os eventos, se os jogadores e se os narradores receberem aquilo que eles forem oferecidos e aquilo a que eles têm direito, eu acho que pode haver sim, porque os jogadores, aqueles que realmente manjam de MOBA, aqueles que realmente entendem o Dota, entendem o LoL, eles olham para o HOTS e eles falam, cara, HOTS é um jogo fantástico, carece de alguns balanceamentos, mas o jogo em si ele tem uma mecânica fantástica. Se isso vai ser atraente
suficiente para que as pessoas queiram pagar para assistir o negócio, de tão legal que é assistir o negócio, aí já é uma outra história. Mas ela pode ter um público de nicho que pode querer assistir cada partida do competitivo, sim, porque eu já fui essa pessoa. Né? E muitos de vocês já foram essa pessoa. E se a gente tivesse campeonatos de nível, com times com engajamento, né? com uma equipe que já vem junta de longa data e cuja interação vocês admirem, vocês vão querer pagar para os caras para assistir os caras a jogar. E vocês vão querer ter o time de vocês para um dia chegar lá perto. Então, assim, o jogo tá na merda? Tá na merda, mas dá pra salvar. No competitivo, o jogo tá na merda? Ele tá muito na merda, mas dá pra salvar ainda, caso seja feito o investimento necessário para isso? Sim, o HOTS ele é perfeitamente resgatável e eu acredito que talvez um dia a empresa chegue nesse ponto. Não sei quando, talvez demore pra caramba pra isso acontecer. Então, enquanto esse investimento ele não acontece, se vocês pretendem se dedicar a jogar o jogo para um dia viverem disso, vocês já precisam parar para pensar naquilo que eu vou trazer para vocês numa conversa com o Rafael depois, que eu quero muito convidar ele para falar com vocês, porque o cara ele tem muito para ensinar, de verdade. E para encerrar, o comercial ele precisa descobrir uma maneira de fazer o Fausto querer gastar. Quem é o Fausto? Um cara que entra de vez em quando no jogo e que já tem um monte de shard e que não tem nenhuma outra skin que ele queira. E assim, a Blizzard ela já está escutando alguns feedbacks. Já vai dar para comprar uma única skin do bundle, por exemplo. Isso é uma mudança besta, mas que pode fazer eu, pela primeira vez, desde que começou o HOTS 2.0, querer colocar dinheiro no jogo. Então, dá para tudo isso ser consertado? Dá. A gente tem que esperar essa tempestade que está acontecendo dentro da Blizzard passar, a gente tem que esperar esses ânimos baixarem e a gente tem que esperar determinados youtubers deixarem de ganhar dinheiro dando rage na Blizzard. A hora que o rage da Blizzard perder relevância, talvez a gente consiga olhar para aquilo que o jogo de fato precisa para ser resgatado e talvez a empresa nesse momento ela queira que isso aconteça, porque aparentemente nesse momento ela não quer. Isso não significa que ela é uma empresa ruim. Ela é uma empresa que está sujeita a estratégias necessárias para sua sobrevivência e para realização dos seus lucros. Chega, né? Chega. Bom, de verdade, deixem aqui o rage de vocês e eu espero que isso, no mínimo, proponha reflexões. E se vocês querem saber, eu vou voltar a jogar HOTS agora. Porque agora quem ficou por uma paixão muito grande pelo jogo e ficou por uma paixão de se divertir num jogo casual. E aí tem mais a minha cara e eu tô cada vez mais nele. Quando vocês falam de filas quilométricas na comunidade, o que eu tenho é fila de 10 minutos ou mais para conseguir Team League de madrugada. Agora, se eu entro num horário tarde, à noite, para jogar, dificilmente eu fico 3 minutos esperando uma partida. E assim, tem um monte de gente falando mal por inércia, porque é de manada. Mas fala mal do jogo e não para de jogar. E não para de jogar porque gosta. O jogo é gostoso. O jogo é legal. Pensem aí e me deem a opinião de vocês. Eu acho que esse é o último vídeo antes da minha viagem. A gente se vê na segunda metade do mês. Grande abraço para vocês.